Louvado seja o nome do Senhor. Texto áureo da Bíblia, João 3,16. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero falar nesta noite sobre o nosso melhor amigo, Jesus, que nos deu direito a uma salvação eterna. Somos o povo de Deus. E quando nós não éramos salvos, pertencíamos ao mundo. E o mundo jaz no maligno. Então, quando nós não conhecíamos a Jesus, pertencíamos a um sistema maligno. Mas quando ouvimos esta palavra e aceitamos esta palavra, saímos das trevas para a sua maravilhosa luz. E temos um grande privilégio de ser escolhido pelo Deus Todo-Poderoso. E falar de Jesus, falar da salvação é algo muito forte, muito profundo, porque fala de um Deus que venceu a morte. A morte não barrou o poder do Senhor. E através da morte de Cristo e da sua ressurreição, Ele nos tirou, como eu já disse, das trevas para a luz. E devemos proclamar esta verdade aos perdidos. Devemos proclamar esta tão grande salvação, porque muitos, neste exato momento, estão perdidos e sem direção. Mas o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. A ressurreição de Cristo é a demonstração suprema do poder de Deus. Valorize, você que está me ouvindo, valorize tão grande salvação através do rico sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E para falar sobre salvação, eu preciso entender muito bem a ressurreição de Cristo. Porque Paulo vai dizer que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé, ela seria vã. A nossa pregação seria inútil. A nossa esperança seria vazia. O nosso testemunho seria falso. E os nossos pecados não seriam perdoados. Sem a ressurreição de Cristo, a morte então teria a última palavra. E a nossa esperança de ir ao céu seria então um grande pesadelo. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria a maior farsa contada e inventada pelos cristãos. Mas de fato Jesus Cristo morreu, porém Ele ressuscitou. E a grande diferença do cristianismo para as outras grandes religiões do mundo é que o túmulo de Jesus está vazio. Você pode visitar o túmulo de Buda, de Maomé, de Allan Kardec, mas se você for lá no túmulo de Jesus, Jesus ressuscitou e lá está vazio. Ele venceu a morte e Ele está vivo pelo século dos séculos, e por isso Ele é o Senhor dos senhores. E a Bíblia vai dizer que nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. E você quer ver a prova verdadeira da ressurreição de Cristo pela palavra de Deus escrita? Porque 2 Coríntios 5,17 vai dizer o seguinte: se alguém está
em Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, você que está ouvindo a minha palavra, você é uma nova criatura, e por ser uma nova criatura, você recebe uma mente nova, você tem entendimento das verdades da palavra, você tem entendimento do para onde você vai, você sabe que Deus continua em todo domínio, em todo poder. Aleluia, Ele é, irmãos, Jesus, Ele é tudo na nossa vida, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa vida, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa salvação. Jesus é tudo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade. Jesus é o verbo eterno, Jesus é o Emanuel, é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo, Jesus é a videira verdadeira, Ele é o bom pastor, Ele é a porta das ovelhas, Jesus é a ressurreição e a vida, e Ele tem em suas mãos todo o poder, a chave da morte e do inferno. Ele tem toda a autoridade, Ele tem um nome que é sobre todo nome, e no nome de Jesus todos têm que se prostrar. A Bíblia vai dizer, porque no nome do Senhor todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Em Jesus você tem salvação, em Jesus você tem esperança, em Jesus você tem paz. Você que está me ouvindo e ainda não decidiu, entregue sua vida para Jesus, porque Ele vai te dar direção. A Bíblia vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Muitas pessoas falam que todos os caminhos levam para Deus. Isso é uma invenção, irmãos. Jesus é o único caminho que leva um homem para Deus. Ele é a verdade. Você, quando aceita Jesus, você consegue entender as mentiras que por aí são proclamadas, mas você tem a verdade em Cristo. Quando eu não tinha a minha salvação em Cristo Jesus, eu vivia sem paz, sem alegria. E eu pensava assim comigo: será que o que essas pessoas falam de Jesus é verdade? Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida para o Senhor, a minha vida mudou completamente. Ele nos entende, Ele nos conhece, e essa salvação ela é gratuita, ela não é alcançada por méritos humanos. Essa salvação não é um prêmio que recebemos por causa das nossas obras, não é. É um presente de Deus. Nós não conquistamos esta salvação por nenhum esforço, mas é pela fé. A fé em Cristo ressurreto. E o Senhor, explicando isso a Nicodemos, Ele expressa neste versículo, da qual nós lemos aqui no início, verdades grandiosas desta tão grande salvação. E podemos falar rapidamente nesta noite como essa salvação em Cristo Jesus é algo grandioso. Em primeiro lugar, esta salvação ela é tão grande pela sua procedência, porque Deus amou. Deus amou. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o sustentador da vida, Ele tomou a iniciativa de nos amar antes da fundação do mundo. Que coisa linda. Porque Deus amou. E o seu amor é eterno, seu amor é deliberado, seu amor é autogerado, seu amor é incondicional. Deus não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos desméritos. A causa do amor de Deus não está em nós, mas nele mesmo. É uma salvação grandiosa, por quê?
pela sua amplitude, porque Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas de todos os tempos, de todas as raças, de todos os lugares, de todas as classes, de todos os credos. Amou, não aquele que o amava, mas Ele amou quando a gente ainda éramos pecadores, ímpios, inimigos de Deus. Essa salvação ela é muito grande. Você precisa valorizar o que Deus fez na tua vida. E você que ainda não tem ela, aceite esta verdade na tua vida, meu querido. Esta salvação também ela é tão grandiosa por causa da sua intensidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira fala de uma intensidade. Fala de um amor singular, superlativo de Deus. Intensidade como nunca ninguém um dia possa expressar para você. O Senhor, Ele poderia ter somente citado este amor, mas não. Ele demonstrou lá na cruz do Calvário. Ele poderia, eu já ouvi alguém dizer que ele poderia escrever nas nuvens com dedo e com fogo, dizendo eu te amo, mas ele foi lá para a cruz, padeceu na cruz, o sofrimento, foi humilhado, rejeitado. Ele sofreu para que você e eu tivéssemos direito a uma salvação gloriosa e vivêssemos ainda aqui nesta terra o resultado de uma salvação que vai nos levar ao céu de glória. Bendito seja o nome do Senhor. Porque esta salvação é grande? Pela uma dádiva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele poderia ter dado ouro, Ele poderia ter dado prata, Ele poderia ter dado anjos, Ele poderia ter feito o que quisesse, mas Ele deu o seu único filho para demonstrar o quão grande é este amor sobre as nossas vidas. É uma salvação muito grande pela oportunidade. Que oportunidade? A oportunidade de crer, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, é pela fé. É pela fé. Não é para aqueles que se julgam santos, mas é para aqueles que crê. Crê em Cristo. Não é em anjos, não é em santos. É crer em Jesus, o Filho de Deus. Aquele que é o mediador. Aquele que é poderoso. Aquele que reina. Aquele que está vivo. Aquele que está entre nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele permanece sendo Deus, eternamente Deus. Mas essa salvação ela também é tão grandiosa pela libertação que ela nos proporciona. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Você sabe o que é perecer neste versículo? A salvação é um livramento da ira vindoura. Aqueles que permanecem incrédulos perecerão eternamente. Aqueles que não beberem da água da vida terão que suportar o fogo que nunca se apaga. Jesus, Ele nos ama tanto que nos tira das trevas, coloca na luz, nos limpa, nos purifica, nos dá vida abundante, nos dá direcionamento e nos livra do inferno, porque estávamos destinados ao inferno se não fosse Jesus. E eu posso te fazer uma pergunta nessa noite: você sabe o que é o inferno? A Bíblia vai dizer vários versículos sobre o inferno. Jesus falou mais do inferno no livro de Mateus do que do céu. O inferno é real, assim como você está me ouvindo, assim como você está me vendo. O inferno, ele é real. O inferno é um lugar onde representa a ira de Deus sobre a impiedade e o pecado.
Mateus 25, 41 vai dizer: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A Bíblia vai dizer que aqueles que se esquecem de Deus, o inferno é um lugar real e é um lugar preparado. É um lugar de um sofrimento inimaginável, que o ser humano não tem capacidade de imaginar. Mateus 25, 30 vai dizer: lançai, pois, o servo inútil nas trevas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Escute aqui, meu querido, tu sabe o que é pranto? Angústia, arabaceia. E isso é algo muito forte, irmãos, porque o inferno é um lugar de sofrimento eterno. A Bíblia vai dizer em Marcos 9, 48 que onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Apocalipse 2:10 vai dizer que de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Muitos dizem assim: quando eu morrer eu vou para qualquer lugar. Não, irmãos, após a morte segue-se o juízo. Se você nesta vida aceitou esta palavra, reconheceu Jesus como seu único e exclusivo Salvador, aceitou o sacrifício de Cristo, recebe então a salvação. Mas se você rejeita esta palavra, não aceita o sacrifício de Cristo, você mesmo está dizendo para onde você quer ir. Nós somos feitos de alma, espírito e corpo. A alma, ela é eterna. E na alma tem a faculdade da mente, das vontades, das emoções. Muitos que estão neste momento no inferno têm percepção de existência. Agora imagine aqui comigo. A Bíblia vai dizer que é um lugar de densas trevas, que é um lugar escuro, que é um lugar que vai ter fogo que nunca vai se apagar, que é um lugar que vai ter gemidos, prantos, ranger de dentes, que é um lugar que vai ter demônios gritando. E quanto tempo a pessoa fica lá? Uma eternidade você sabe dizer. Um menino perguntou para o pai: pai, o que é uma eternidade? O pai falou para o filho assim: pega um balde, esvazie o oceano com um balde. Quando você esvaziar o oceano com um balde, você vai ver, entender o início de uma eternidade. Eternidade são milhões e milhões e milhões e milhões de anos sem fim. Uma pessoa que parte desta vida sem a salvação de Cristo, a Bíblia vai dizer que espaçoso é caminho, largo é o caminho que conduz à perdição, e muitos estão passando por ele, porque não aceitam a verdade, não aceitam a palavra de salvação em Cristo Jesus. E esta salvação em Cristo vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça. A salvação nos tira de perecer no fogo eterno, porque completa aqui essa verdade dizendo que não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que Deus tem para você, meu querido, é coisa linda. O que Deus tem para você, minha irmã, é coisa grandiosa, é vida. Ele tem vida para você, e é vida eterna, num lugar glorioso, onde a Bíblia vai dizer que lá não vai ter doença, lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza. Oh, irmãos, que coisa gloriosa é recebermos uma palavra de Deus. Ele está de braços abertos para nos receber nesta noite e para dizer: pode vir, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O Senhor está aqui nesta noite para aliviar. O Senhor está aqui para te dar salvação. O Senhor está aqui para te dar entendimento, direcionamento. Valorize a tua salvação, valorize o teu nome escrito no livro da vida, porque todos aqueles que têm um nome escrito no livro da vida, esses vão entrar lá no céu. Irmãos, o céu também é um lugar preparado. A Bíblia vai dizer que o caminho que conduz ao céu é um caminho estreito, a porta é apertada. Por quê? Porque lá no céu não vai entrar bagagem deste mundo. Quando você aceita Jesus como seu Salvador, você vai passar pelo processo da santificação. Você vai
perceber que coisas que você gostava, almejava, mas essas coisas não condizem com os princípios desta palavra, o Senhor começa a te limpar. Porque quando você aceita esta palavra de salvação, o Espírito de Deus, ele entra dentro de você, e você começa a se tornar, e se torna o templo do Espírito Santo. O nome já diz santo. Ele começa a te purificar, ele começa a fazer uma faxina aqui por dentro. Como é glorioso servir ao Senhor. Irmãos, que coisa linda. Talvez nesta noite você está me ouvindo, você não teve o que você tanto almejou, um carro, um emprego, dinheiro na conta bancária, alguma coisa deste mundo. Talvez você não tenha nada, mas se você tiver a tua salvação em Cristo Jesus, você é o homem mais feliz desta terra. E a qualquer momento nós vamos ouvir o soar da trombeta. A qualquer momento nós seremos arrebatados. A qualquer momento estaremos no lugar de glória com o Senhor. Você crê nesta verdade? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que o Senhor tem para você: vida eterna, descanso para a tua alma. Raso menecandalai soa. E lá nós vamos nos conhecer, lá no céu de glória. Oh, irmãos, que coisa gloriosa é ter essa esperança, que um dia nós vamos nos encontrar com o nosso Senhor, que todo o sacrifício que Ele fez na cruz valeu a pena. Porque Ele te alcançou, porque Ele me alcançou, e a gente não éramos nada, nós não merecíamos, mas Ele nos amou. E quando nós pertencemos ao Senhor, a nossa vida é dEle, tudo vem dEle, tudo procede dEle. Aquieta a tua alma, não deixa que nada neste mundo venha te perturbar. Não deixa que essas notícias que andam circulando venham tirar o teu foco em Cristo Jesus. Ele continua Deus, Ele continua poderoso, Ele continua te amando incondicionalmente. Você é precioso para o Senhor. Mas, irmã Carla, eu perdi a alegria da salvação. Faça como Davi: Senhor, dá-me de volta a alegria da salvação. Fala: Senhor, eu quero retornar para os teus caminhos. Eu quero viver novamente esta salvação grandiosa. O Senhor não está aqui para te julgar. O Senhor está aqui para tratar dos teus traumas, para tratar das tuas feridas, para segurar nas tuas mãos e dizer: vamos comigo. Alabai, surianai, cheia, eu estou contigo. Assim diz o Senhor. E você que está me ouvindo, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de salvação. Você agora mesmo pode fechar os teus olhos e aceitar o Senhor como seu único, exclusivo Salvador da sua vida. Posso, irmã Carla? Pode. Seja sincero. Seja sincero nesse momento. Fecha seus olhos aí mesmo. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, ministramos a Tua palavra. A Tua palavra que liberta, a Tua palavra que penetra aonde ninguém pode ir. Tu és um Deus todo-poderoso, Tu és um Deus grandioso. Neste momento há pessoas que estão ouvindo, Senhor, e que não se decidiram a lhe servir de coração por inteiro. Mas neste momento, Senhor, ela está fazendo esta oração, entregando a Ti, Senhor, a vida dela.
Senhor, assim como Tu fez comigo e com tantas outras pessoas, purifica, Senhor. Liberta, Senhor. Faz uma obra grandiosa, meu Pai eterno. Porque Tu és Deus grande, porque Tu és Deus que perdoa, porque Tu és o Deus que não tem prazer na queda do homem. Senhor, Tu és um Deus lindo, maravilhoso. Eu Te agradeço, Senhor, pelo Teu amor. A gente não merecia, Jesus, mas é o Teu amor grande. Deus, alcança este jovem, alcança esta mulher, esta criança, esta adolescente. Alcança neste momento com os Teus braços de amor. Pai, fortalece o meu irmão, fortalece a minha irmã. Ergue ele, Senhor, do monturo, firma os pés, estabelece a fé, dá uma nova mente, uma nova vida. Senhor, em nome de Jesus, tira a tristeza, tira as angústias, Senhor, que ela possa enxergar e valorizar esta salvação no Senhor. Rabai Korea Seianai. Deus, em nome de Jesus, alcança vidas nesta noite. Tu morrestes na cruz do Calvário, mas Tu ressuscitou ao terceiro dia para executar obras lindas, Senhor. Deus, Tu és grande, Tu és poderoso e Tu podes fazer. Deus, arranca as cadeias do inferno que acorrenta essas vidas. Retira, Senhor, em nome de Jesus, dos buracos existenciais que elas estão, das profundezas, e traz de volta a esperança, traz de volta a vida, traz de volta o fôlego, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.